E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Eu sempre começo agradecendo a sua audiência, quer seja na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite, ou ainda você que nos assiste nas 3 reprises diárias, 2 em horários alternativos durante o dia e uma sempre à 00:30. Ou ainda você que está nos assistindo pelo canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, o meu muito obrigado a você, tá bom? E sempre também, no início do nosso programa, você que quer entrar em contato conosco, já passo o nosso contato aí, tá bom? Manda a sua ideia, você que tem aí uma boa entrevista, que quiserem nos indicar, ou então ainda uma entrevista musical também, anota o nosso e-mail, autospapostv@gmail.com. Manda sua crítica também, as críticas boas eu leio todas, as ruins eu leio também. Enfim, manda todas, tá bom? Hoje o Altos Papos recebe para falar, afinal de contas, nós estamos na semana do aniversário de morte do rei do rock, o eterno rei do rock. Estou recebendo aqui o Gerson Tiger. Gosta de ser chamado de Tiger? Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por você convidar. E estou recebendo também a Gessel, vai falar também sobre Elvis Presley aqui no nosso programa. E ainda a parte musical fica ao cargo de André Luiz Trio, que hoje nós temos 2 só. Mas André, continua sendo André Luiz Trio. André Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Fernando Gambini, mais uma vez, obrigado. E no início do nosso programa, você sabe, a gente sempre traz uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui, As 3 Peneiras. Conta a história que um amigo de Sócrates, aquele filósofo, pensador, chegou para contar uma coisa para ele. Ele falou assim, Sócrates, eu preciso falar sobre alguém. Sócrates então olhou para ele e disse o seguinte, espera um pouquinho, antes de você me contar, eu quero saber se isso que você vai me contar, você passou pelas 3 peneiras. Ele falou, 3 peneiras? O que é isso? Nem sei o que é isso. Foi simples. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você sabe que se o que você vai me contar é verdade? Ele falou, não, eu ouvi dizer, vou contar para você, mas eu não sei se é verdade. Tá bom. A segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai me contar é bom? Olha, para ser sincero, eu acho que não é muito bom, não. E a terceira é da utilidade. O que você vai me contar vai ser útil para mim e para você? Ele disse, olha, não tem utilidade nenhuma também. Ele falou, então faz o seguinte, nem me conte, porque não vai acrescentar absolutamente nada na minha vida. E assim, aquele rapaz saiu de lá e nunca mais comentou da vida dos outros. Nós vemos no dia a dia sempre isso. Você que está nos assistindo aí, será que hoje você não falou mal de alguém e nem sequer passou por uma dessas peneiras? Quem dirá as 3? Então, quando você for falar mal de alguém, procure utilizar essas 3 peneiras. Na verdade, o bom mesmo é a gente não falar mal de ninguém. Existem pessoas que merecem que a gente fale mal. Mas aí, você que está traindo coisas negativas para você, para com isso. Leve coisas positivas. Tenho certeza que as pessoas ao seu redor vão se sentir muito melhor quando você chegar. Vou para um rápido intervalo comercial, já eu estou de volta aqui no Altos Papos com Robson Marcelo. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Vamos abrir esse programa especial então, nós estamos no ar domingo, ontem foi dia 16 e comemora-se 37 anos, comemora-se entre aspas, né? É o aniversário de morte do rei do rock, o eterno rei do rock, Elvis Presley, e eu trouxe algumas pessoas que vão falar sobre isso, tenho certeza que você gosta muito. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, viu, Gerson Tiger. Chamou Tiger, se fala Gerson ninguém sabe, né, Gerson? A minha mãe e a minha esposa. Primeiro, de onde veio o Tiger? Na verdade, veio naquela época que tinha os As, que era aqueles chats, né, de bate-papo. Logo que começou, você entrava para bater papo com o pessoal ali, então você usava aquele nickname, né? Eu entrava como Iron Tiger. E aí, em cima disso, você fazia muitas amizades com o pessoal e marcavam-se encontros de internautas. Com esse nome aí, você já conhecia umas 5, 6 mulheres na entrada. Já. Não era, não? Por aí. Iron Tiger. Mas tinha... Melhor não comentar. E nesses encontros você encontrava a pessoa, né? Então você não se identificava pelo nome, né? Porque quem é você? Eu sou o Iron Tiger. Você é o Iron Tiger. E assim você pegava aquelas pessoas que eram mais próximas, mais amigas, e aí começou o Tiger. Esse aqui é o Tiger. E foi apresentando para, às vezes, as pessoas que não tinham nada a ver com a internet. Foi ficando. Virou Tiger. Virou Tiger. Hoje... Quer dizer, foi um apelido que você escolheu, né?
Isso é legal, né? Porque quando é um apelido que os outros escolhem, geralmente é um apelido ruim, né? É cabeção, pezão, né? Eu quis copiar de um filme que chamava Hackers, né? Piratas de computador, que tinha o Iron Horse, né? E eu que... Iron Tiger. Ficou mais bonito, né? Mas vamos conhecer um pouquinho do Gerson, o Tiger. Você é de Jundiaí? Eu sou de Santo André. Santo André? Fala um pouquinho do Gerson criança, o Gersinho. Então, a verdade é assim, eu sempre fui muito ligado no rock, cara, porque a minha mãe foi cantora de rádio, a minha mãe cantou com a Celi Campelo, cantou com o Sérgio Murilo, e diferente de outras crianças que foram embaladas por Nana Nenê, a minha mãe cantava para mim, né? O Calhambeque, do Roberto Carlos, músicas dos Beatles, músicas do Elvis. Então, assim, eu já vim crescendo com isso. Né? Você frequentava os rádios na época com a sua mãe? Não, da época de solteira dela, né? Época de solteira. E casou, a carreira dela não deu certo porque o meu avô, no caso, aquelas pessoas mais idosas daquela época já eram um pouco mais mente fechada e não concordavam. Então ela não seguiu carreira. E quando nós mudamos para Jundiaí, eu tinha por volta de uns 11 anos. Foi quando eu conheci o pessoal que tocava, né, que eu comecei a frequentar o centro da cidade, comecei a conhecer o pessoal. E a música já era uma coisa que estava no sangue, né? Eu sempre tive vontade. Mas até os 11 anos lá em Santo André, que bairro que você morava lá? Parque Novo Oratório. Novo Oratório, é perto do Jardim Lucila? Não, é mais próximo do Parque das Nações. Conheço bem lá, Santo André. Aliás, tive um grande amigo, sempre gosto de lembrar aqui, trabalhou comigo durante 9 anos, né? O Lombardi. Grande abraço, o Lombardi foi embora. Onde você estiver, o Lombardi recebeu um abraço aí. E ele era de Santo André. Né? Então, e tem um outro amigo, humorista também, o Danilo Gentili, é de Santo André. Santo André? Santo André também. Tem alguns amigos lá. Legal. Frequentei bastante o Aramaçã. Sim. Faz um tempinho já, eu era criança. Eu Fala também... um pouquinho da sua infância lá. Então, foi assim. Você era muito bagunceiro? Não? Envolvido com o pessoal do rock, né? Os headbangers, na época era cabeludo, né? Antes de 11 anos já? Não, antes dos 11 anos não, mas foi logo que eu comecei a me soltar da minha mãe, que eu tinha os amigos. A infância comum, né? Brincava com... Existia um posto de saúde onde as pessoas ficavam sentadas no banco para serem atendidas. E eu pegava os amigos naquela época, a gente pegava remo, guitarra de pau e ficava na frente. Vamos distrair o pessoal, vamos fazer rock, né? E começava a tocar na frente do pessoal. Mulherada batia palma, comprava biscoito pra gente, saquinho de biscoito, ficava cantando, né? Então, assim, sempre foi relacionado com alguma coisa com música, sempre, né? Eu não consigo me ver uma parte da minha vida que não tinha envolvido música, né? Aí aos 11 anos você veio para Jundiaí. Por que você veio para Jundiaí? Toda a família da minha mãe morava para cá, né? Todo mundo de Santo André, mas toda a parte da minha mãe morava para cá. Os meus parentes, na parte do meu pai, continuaram morando em Santo André. E o meu avô, ele comprou uma chácara, depois ele vendeu a chácara e com o dinheiro da chácara ele comprou várias casinhas, né? E aí falou, você é a única filha que está morando longe, vem para cá, né? Aí viemos todo mundo. Vieram para cá. Bacana. Vou conhecer um pouquinho também da minha outra convidada, né? Ela vai falar de Elvis. Ela gosta pouco do Elvis, né? Ela só tem uma tatuagem do Elvis. Você está vendo aí a tatuagem no braço da Gessel. Gessel, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Fala um pouquinho, você é de Jundiaí? Eu sou de Piracaia, vim com 1 ano para Jundiaí, né? Mas assim, mais jundiaiense, porque 1 ano de idade vim para cá. E jundiaiense de coração, um bairro bom aqui, a Vila Progresso. Vocês mudaram de Piracaia para cá por quê? Na verdade, em busca de trabalho, né? Na época, o meu pai ele trabalhava em um posto de gasolina de Piracaia e ele queria novas oportunidades, né? Montou a família dele, criou a família dele, então ele queria mais oportunidades. E Jundiaí, por ser uma cidade industrial, para ele, na época, trouxe mais oportunidades. Aí ele entrou na Dersa, na época, né? Que hoje é outra empresa. E aí nós viemos para cá. Bacana. O que você se lembra da sua infância? Olha, sua infância foi roqueira também ou não? Olha, a minha influência de rock de criança foi muito pouca. A gente comprava muito disco em um supermercado que tinha perto de casa. Então, a gente comprava desde Sepultura, Ultraje. Mas, assim, meu pai não tem influência rock and roll. Meu pai sempre gostou de sertanejo raiz. Piracaia, assim. né? Piracaia então, bem exatamente. Bem perto ali, né, na divisa com Minas. Então, é aquela pegada mais sertaneja, mesmo onde a raiz. revista Veja é Oia ainda, né? Oia, exatamente. Não é pare. Lá não tem placa de pare, é pera um pouco, né? Pera um pouco, exatamente. E, assim, a influência rock and roll não existiu na minha infância, assim, né?
O que a gente fazia era comprar esses discos de rock e aí a mãe ficava torrando, né? Falava, não, pô. Tá muito alto, abaixa um pouco. Ou então, assim, na minha adolescência, escutava muito Velhas Virgens, aí minha mãe queria morrer, né? Porque as músicas não condiziam, né? Mas, assim, é mais a minha adolescência mesmo. A minha parte rock and roll foi mais a adolescência mesmo. Muito bacana. Aliás, Velhas Virgens, um abraço para o Paulão e um abraço para a Juliana Cosso, que é a vocalista hoje, jundiaense e vocalista dos Velhas Virgens, né? Muito bacana. É isso. Bacana. Vamos conhecer um pouquinho do Fernando Gambini, que é meu amigo há muito tempo já. E se você fala em qual banda ele toca ou já tocou, a gente vai ficar um programa inteiro aqui, né? Mas faz um resumo, Fernando. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado. A primeira banda foi com o Gerson. A gente estava, por coincidência, né? Eu não sabia que os dois se conheciam, por coincidência, lembraram aqui da primeira banda, como é que era o nome mesmo? Olhos Insanos. Olhos Insanos. Mas fala um pouquinho da infância do Fernando Gambini. Eu nasci em São Paulo, só nasci. Já vai, minha família morava em Perus. Então fiquei até os 14 para 15, aí com 15 mudei para Jundiaí. Também virou minha cidade de coração, com certeza. Como é que começou o seu lance com música? Seu primeiro instrumento foi violão ou não? Foi órgão eletrônico. Órgão? Eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Nas Olhos anos eu fui direto para guitarra, né? Na verdade, eu me lembro que nós tínhamos o tecladista que era o Igor. Isso. E ele foi viajar e nós tínhamos show marcado no Paineiras. Isso. Aí ele foi convidado, porque você estudava no Leonardo. Isso. E o Igor estudava lá? O Igor, o André estudava, a maioria dos integrantes estudavam. Então eu conheci ele de lá. Chamaram ele para participar. O cara foi tão bom que a gente acabou substituindo. O Igor voltou e perdeu o emprego. Não, mas foi não. O Igor voltou, mas aí o André saiu, que era o guitarrista. Aí ele entrou como guitarrista. Então o primeiro foi com o teclado. Entrou o teclado substituindo, né? A gente saiu na chácara. A chácara de quem que era? Era a chácara do André. Cheio de histórias aqui. André Vai Aiello. um programa inteiro que isso André aqui. Aiello. Boas lembranças. Mas como é que é isso? Você já tocava órgão e violão, então, nessa época? Ou guitarra? Porque eu comecei... Tocava gaita também, o cara toca tudo, o cara é bom. Eu comecei com órgão, mas aí aquela coisa de criança, né? De brincar, meu irmão quis aprender, tinha o violão em casa, eu jogava do órgão e ia pro violão. Jogava do violão e ia pro... Era o tecladinho, né? Aí foi isso aí. Comecei bem cedo, eu tocava acho que com 12 anos, eu tocava nos bailes da terceira idade. Com 12 anos? 12 anos. Foi o primeiro show que eu recebi, eu tinha 12 anos. Primeiro cachê? Primeiro cachê. Baile da terceira idade tocando bolero, com tecladinho. Que coisa, cheio de histórias para contar. Vou fazer o seguinte, está encerrando esse bloco aqui, o primeiro bloco para a gente conhecer os nossos convidados. Queria que vocês encerrassem com música. Altos Papos volta já. Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 e hoje altos papos sobre o eterno rei do rock, né? Ontem, dia 16, 37 anos da morte de Elvis Presley e até hoje ele é muito lembrado. Aliás, eu vou até perguntar para os meus convidados, especialistas em Elvis Presley, eu não vou me arriscar aqui porque eles são especialistas, né? A gente vai aprender um pouquinho deles. O Tiger, como é que começou a sua paixão então pelo Elvis Presley? Bom, vamos lá, especialista, não. Fã muito, mas especialista nem tanto. A paixão começou assim, na verdade, logo que nós mudamos para Jundiaí, minha família mudou para Jundiaí, eu tinha já minha mãe, que era envolvida com o mundo da música, né? As minhas tias eram fãs de Elvis Presley e de Beatles, e começa assim, você está em casa, pequenininho, vinha visitar os primos, como o Fernando falou, e ainda tinha aquelas vitrolinhas, né? Sonata. E a minha tia colocava os disquinhos lá para tocar, os compactos simples. E você começa a ouvir aquilo e, alguma coisa mexe com você. Só um minutinho. Você que é jovem e não sabe o que é disco compacto, joga no Google. Não tem ideia. É verdade. Tinha os compactos simples, que era uma música de cada lado, e o compacto duplo, com 2 músicas de cada lado. E você começa a ouvir aquilo... Tinha uns que era tão ruim que o cara gravava a música num lado e pedia desculpa no outro. Era muito ruim. E você começa ouvindo, né, as músicas assim, e você gosta daquilo, tem mais disso, ele gravou mais música, e você começa a correr atrás, logo na sequência você começa, aí você descobre o disco grande, que era o LP, né, o long play, tinha 13, 14 músicas, aí você gosta mais ainda, e
começa assim, né? Vai. Se de um já gostava, imagina. Aí na época, na Disneylândia, sessão né? da tarde, toda segunda-feira passava um filme do Elvis Presley, né? Ele chegou a fazer acho que 32 ou 33 filmes. E toda segunda-feira passava um diferente. Então você ouve aquela música. Aí você assiste aquele programa da sessão da tarde, que é uma coisa marcante assim pra gente também, né? E você vê lá o cara, boa pinta, mulherada correndo atrás do cara, canta, rock and roll, aventuras, briga. Ó, eu quero ser o que esse cara ele é, né? Então, Virou herói, né? acaba virando um herói. E a primeira vez você falou assim, vou comprar um disco do Elvis Presley, você se lembra não? A primeira vez que eu comprei um disco do Elvis Presley, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que eu já estava morando em Jundiaí, e nessa época eu trabalhava de... Piadas à parte, tá, gente? Ninguém ia falar que eu queimava rosca, não. Eu trabalhava de padeiro. Vocês lembram assim? Eu era padeirinho. Só que assim, eu não fazia o pão, eu entregava o pão nas casas. Naquela época tinha as peruas, né? Então, você colocava os pão na cestinha e você ia fazer a entrega. O meu primeiro pagamento, ganhava, acho que era... Não me lembro, mas acho que era 40 cruzeiros. Não me lembro muito bem. Faz tempo, né? O meu primeiro pagamento, eu dava metade do dinheiro para minha mãe e a outra metade eu conseguia comprar um disco. Continua no Google procurando aí, você que tá jovem. Na metade do meu pagamento eu dava para minha mãe e a outra metade eu conseguia comprar um disco. Então eu comprava um disco por mês. Um mês eu comprava do Elvis, no outro mês seguinte eu comprava um dos Beatles. Quer dizer, a influência total, então. Elvis e Beatles Sim, foram as suas influências. Sempre. E aí, o primeiro do Elvis que eu comprei foi o de 1959, que era a trilha sonora do filme Jailhouse Rock. Aqui no Brasil foi Prisioneiro do Rock. Foi o primeiro que eu comprei. Dos Beatles foi o Help. Caramba, que coisa, não? Vou conhecer um pouquinho da Gessel e saber como é que surgiu essa paixão do Elvis. Como é que foi para você? Então, é como eu tinha dito. Veio de Piracaia ouvindo Trio Não, Parada não, Dura? veio... Não foi. Enjoou? Não, Trio Parada Dura eu tinha... eu tinha que escutar Trio Parada Dura descendo pra praia. Meu pai colocava aquele maldito CD rolando daqui até lá CD, e de volta. Mentira, não era. Não, acho que era fita cassete. Eu quis falar CD para ficar mais nova. Fita cassete, procura no Google. Exatamente. Eu não queria tanto Google, né, no programa, mas... Então, a minha influência mais de... É que nem eu falei para você. Eu tive mais contato com o rock na minha adolescência aí de 13, 14 anos, que a gente descia até o disco na época, não sei se o Fernando lembra, o Gerson do disco, né? Do André. Isso, então. Onde a gente comprava disco, onde chegava, acho que todos os discos fresquinho assim, era nesse supermercado disco. O lançamento demorava 6 meses para chegar. Exatamente. Aí lá eu via muita coisa nacional. Cresci ouvindo Raul Seixas. E ABBA, né? Então, quer dizer, a minha influência nada vem disso. Mas, assim, o que eu aprendi a gostar, fui aprendendo, foi nas festas que eu ia muito em São Caetano, na década de 90. Foi onde eu aprendi a dançar e entrei nessa cultura 50. Aí lá, como eu disse para você anteriormente, a minha influência foi mais Elvis, Sun Records, né? Década de 50 mesmo. Então, lá que eu aprendi a curtir Elvis 50 e depois a ouvir o rockabilly, né, o som cru mesmo, com Elvis, né? Depois a gente acaba se aprofundando. E aí, a partir disso, você vai aprendendo, você vai ouvindo mais, né? Década de 50, 60, 70. Mas confesso que eu prefiro a década de 50 do Elvis. É o que me chama mais atenção. A gente estava falando sobre isso, eu queria saber por quê. Tem muita gente que gosta da parte nova do Elvis. E você disse que descaracterizou um pouquinho, os anos 70 descaracterizou um pouquinho o Elvis rock. Ninguém vai me crucificar, tá? Ao meu ver, eu prefiro Elvis da década de 50. Por quê? Primeiro que década de 50 de Elvis, você vê energia, você vê uma coisa mais crua, mais rebeldia, né? A década de 50. Você vê que ele, na verdade, ele veio mesmo para... esse rock and roll forte, essa pegada mais dançante e tal. Isso para mim na década de 50. Agora, a década de 70, ele entra com aquela pegada mais show, né? Aquela coisa mais ópera, que ele joga muito nos vocais dele. Para mim, é fim de carreira, década de 70, sendo sincera. Década de 50, para mim, eu vejo ele na mesma forma que a gente conversou sobre a minha tatuagem, uma década ele mais bonito,
mais rebelde. Enfim, essa é a forma que eu vejo Elvis, mais 50 mesmo. Você consegue ver Elvis rebelde? Eu não consigo ver Elvis rebelde. Aliás, sabendo da história dele, vou até perguntar para você o que você sabe, né? Primeiro, uma coisa que eu achei super estranho, Elvis era loiro. Ele pintava o cabelo de preto. Sim, pintava o cabelo de preto. Geralmente é o contrário, né? Mas enfim, e ele foi descoberto gravando um CD em homenagem para a mãe, né? Na época gravava, tipo em parquinhos, né? Você ia e gravava e ganhava, levava o disco na hora. Esse disco de vinil que você está procurando aí no Google. Dá uma olhada aí que é disco de vinil. Ele levava na hora e deu de presente para a mãe. E aí que ele foi descoberto, né? O empresário dele, que era o coronel. O Tom Parker, coronel Tom Parker. Então, na verdade, assim, como que eu falo rebeldia pelo que ele transparecia. Mas eu não acredito que ele tenha sido o rebelde. Porque, assim, ele foi muito... seguro, né? O Tom Parker segurou muito ele, né? Colocava as regrinhas do que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Só que assim, o rock and roll... Quer dizer, cada gesto, cada coisa que o Elvis fazia era ensaiado, né? Exatamente. Tanto que assim, na década de 50, a música That's Right Mama, que ele regravou, na verdade, foi uma música negra, né? Então ele, com aquele jeito dele, a influência, né? Na verdade, do country, né? A primeira versão dessa música é um rhythm and blues, né? Então, na verdade, o rockabilly, que foi o que, na verdade, ele um dos precursores desse gênero musical popular, né, no sul dos Estados Unidos na década de 50, ele colocou isso, essa pegada caipira dele em cima do blues. Então, para mim, eu acredito que não tenha sido rebelde, mas ele trouxe isso, né? Ele misturou um pouco do que era ele, aquele country sulista, para transformar no rockabilly. E a partir dele, né, teve outros. Sem dúvida. Quero saber da minha parte musical aqui. André, o que você se lembra de Elvis Presley? Cara, muito. Desde pequeno, lembro da morte do Elvis, assim, lembro de ter ficado chocado, assim. Era fantástico, né? A voz do Elvis era um negócio fantástico, a imagem dele era um negócio fantástico. E a voz, né? Assim, era sensacional, eu tomei um susto com aquilo. Elvis e Beatles, como o Tiger falou, acho que para qualquer um que gosta de música e de rock, especialmente, não dá para dizer que não ouviu muito. Né? Escuta um, escuta o outro, quer nem falar dos Stones, tem quem gosta de Beatles, Stones, talvez seja uma trinca aí de referências que não dá para sair disso, cara. Para quem canta, eu toco e canto, o Elvis é um negócio fantástico, assim, uma referência. Ele ainda é muito pedido ou não? Olha, ainda é muito pedido, talvez mais os 70, talvez mais o Elvis balada, seja mais conhecido, até talvez por causa dos filmes, os Love Me Tender e tal. Mas assim, Jailhouse Rock é um negócio que, pô, imagine na época que aquilo saiu, assim. Eu acho que o que ela fala de rebeldia... Pro pessoal que tá em casa, faz um pedacinho. Você consegue se lembrar de um pedacinho? Só pro pessoal em casa... Everybody gets rock. Everybody go to block. Good dance to the Jailhouse Rock. Aí vai. Senão eles vão sair dançando aqui, porque eles também, a gente vai falar sobre isso também, porque eles dão aula de rockabilly, né? Então vai sair dançando aqui. Aí você se lembra disso, então? Lembro muito, assim. Talvez mais das baladas, de fato, assim. Até por ouvir em casa, isso tinha também. Mas mais essa parte anos 70 dele. E o Fernando? Fernando, o que você lembra de Elvis? Eu não lembro nada. O Fernando fez promessa para quando o Elvis voltar, ele faz a barba. Pelo jeito vai demorar. As coisas que eu sei do Elvis, o pouco que eu sei, são as bandas que eu fui tocar e que tinham Elvis no repertório. O único contato que eu Primeiro contato de Elvis você não lembra? Você fala assim, puxa, o Elvis Presley, quem será que é esse cara? Não tenho... com certeza foi alguma banda que eu fui tocar e que tinha Elvis no repertório. Com certeza foi isso aí, mas eu não lembro qual. A gente tocava... Olhos Insanos, a gente tocou. Então, Blues Suede Shoes tocou. Então, provavelmente foi o primeiro contato. No teclado. Não, era guitarra. Já era guitarra. Agora, voltando então, a gente estava até começando aqui, como eu não sabia que eles se conheciam, o Tiger estava até falando que você tem a gravação, você tem uma imagem, um DVD, é isso? Do primeiro show que vocês fizeram juntos? CD, porque CD? A história foi assim, nós tínhamos a banda Olhos Insanos, era uma banda de pop rock nacional, e nós tínhamos um tecladista, que era o Igor, não sei por onde anda, eu sei que ele era campeão de natação, alguma coisa assim, e ele foi disputar. O Fernando, ele estudava no Leonardo da Vinci, e acho que
O Igor, que era o tecladista, tinha o André Aiello, que era o guitarrista, também estudavam junto com ele. Então acho que foi o André que deu a referência, né? Falou, vamos colocar ele para substituir, porque nós tínhamos um show. Era uma apresentação no Paineira Center. E ele foi como tecladista. Na ocasião, o rapaz da mesa de som, ficou uma coisa histórica, né? Porque ele gravou o show sem a gente perceber. E depois ele mandou para mim o MD, né, da gravação do show. Logo começou esse negócio de CD. Nem MD não existe mais, né? Não sei se existe. Google. E aí, quando começou essa história de CD, eu peguei e passei do MD para um CD. E eu tenho até hoje. Curioso que eu estava falando para ele aqui, que nem ele se lembrava disso. Nós tínhamos gravado um CD e tinha uma música chamada Sentado em Meu Quarto. Então ela começava com um dedilhadinho de violão, assim. Quando ele foi fazer a substituição do Igor, ele fez uma tremenda de uma introdução no piano, assim, cara, que, a partir daquilo ali, nós adotamos aquela introdução na música, né? Já no CD, quando alguém escutava o do CD, saía aquele normal. Mas quando nós íamos fazer a apresentação ao vivo, nós adotamos a introdução que ele fez. De onde que veio isso aí, Fernando? Inspiração, cara. Da sua cabeça? Foi uma abertura... Você não lembra, foi né? Por inspiração. Eu lembro do fato, não lembro nem a música, acho. Não lembro. Mas eu vou passar para você vai. Eu tenho MP3. Provavelmente foi um dos primeiros shows que eu fiz aqui em Jundiaí. Se não o primeiro, né? Com a banda... Aí depois daquilo, quer dizer, ele acrescentou tanto na banda na época, né? Todo mundo era tudo molecada, né? Mas ele acrescentou tanto na banda que aí quando o guitarrista saiu, nós falamos assim, puxa, era legal colocar o Fernando para tocar na banda, né? Mas já tinha o tecladista, né? Aí saiu o guitarrista, falou, cara, você toca guitarra? Eu toco. Aí ele ficou na banda como guitarrista. E tocava gaita, A gaita a gente tocava na música Velhas Virgens. Né? Velhas Virgens. Que bacana. Bom, a gente está encerrando esse bloco de novo, passa muito rápido, nós vamos falar ainda muito de Elvis Presley aqui. Os papos volta já. Estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está sintonizando a partir de agora, perdeu aí os primeiros blocos, não há problema nenhum. Nós temos 3 reprises diárias, tá bom? 2 em horários alternativos, mais uma sempre à 00:30. Se você perdeu, quer assistir inteiro, 00:30 é certeza, ou então procura aí nos nossos horários alternativos durante o dia. Estou recebendo hoje o Gerson Tiger, estou recebendo a Gessel, André Luiz Trio. E hoje essa semi-homenagem, né, a Elvis Presley, que ontem, dia 16, o aniversário de morte de 37 anos de Elvis Presley. Agora eu estava vendo aqui, o Gerson, assim que ele viu, e eu vi também, e eu até falei, esse violão que o Fernando está tocando é o violão do Elvis Presley. Né? O Elvis Presley tocava um igual a esse, não é o dele, né? Só se fosse... É o Gibson, é isso? Isso, é o mesmo modelo. Mas como é que você foi parar nesse violão aí? Sem querer? É bom? Acho que são 2 modelos muito tradicionais de violão, que é esse aqui e o D28, que ficou bem famoso com o Paul McCartney. Então acho que é mais por isso, da tradicionalidade, eu gosto dos instrumentos tradicionais. Muito bacana. Agora, o Gerson, como é que foi para você assim que ele entrou, o Gerson, você viu? Eu falei, olha, o violão do Elvis. Você falou assim, quer vender? Sim. Porque eu tenho uma banda de rockabilly que a gente toca muito Elvis, né? E eu tenho um parecido, mas não é um Gibson, né? Então... Quem sabe, né? Um dia. E por falar nisso... Quando for bom que nem ele... Olha, obrigado. É um dos poucos... Eu brinco bastante aqui porque a gente tem uma amizade de longos anos já. Eu era criança, já gostava muito do Fernando tocando. Que maldade, né? Fala. Mas é um dos grandes músicos que nós temos em Jundiaí, aliás, um dos grandes orgulhos, né, que nós temos em Jundiaí, Obrigado. Fernando Gambini. Pode ter certeza absoluta disso. Obrigado. Não é brincadeira, não. Eu brinco bastante no programa, mas agora é sério, viu? O que você tem do Elvis Presley? Que você fala assim, puxa vida, eu gosto tanto. Primeiro o cinto, né? Vamos ver se o Gabriel consegue pegar. E não a barriga, viu, Gabriel? Pega só o cinto, por favor. Já começa com o cinto, dá uma olhadinha, né? Então, paixão pelo Elvis é uma coisa assim, né? Na verdade, eu gosto muito do som tradicional dos anos 50, que é o rockabilly. O Elvis, ele foi um dos que começaram, como a Gessel contou muito bem a história, foi exatamente assim. E por ele ser o símbolo máximo disso, né, do rockabilly, a representação máxima do que foi os anos 50, então tudo que está relacionado a ele é do meu interesse. Eu tenho 3 paixões na minha vida. Além da minha família, né? A música, né? O rock and roll e carrinhos de ferro. Eu sou um grande colecionador de Hot Wheels. Quantos? Hot Wheels eu tenho 1.800. Só? Eu já cheguei a ter 3.000, mas me desfiz de alguma coisa por
Falta Aí você ficou espaço, internado cara. uns 3 meses, deu uma melhorada. Sim. E da coleção, eu encontrei uma coisa que vai me unir, o útil ao agradável. Né? Eu encontrei... Vamos ver se o Gabriel essas consegue pegar o miniaturas detalhe aqui aí. numa coleção de carrinhos de ferro da Johnny Lighting. Eu falei pra ele, tira pra gente ver, ele falou, de jeito nenhum. Tem um disquinho atrás, Tem um disco. Ó. que tem exatamente essa música que tá aí. Tá, se colocar no aparelho, toca, mas eu não vou estragar a embalagem por causa disso, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Fala que toca, né? Ele acreditou e comprou, né? E aí, fala um pouquinho, fala. Então, e essa coleção, né, são carros que participaram dos filmes dele, né? Na verdade, o Elvis ele tinha grande paixão por Cadillacs, mas aqui é uma série especial dessas miniaturas aqui de carros que ele dirigiu em alguns filmes dele. Ele tem um Cadillac especial, inclusive, aquele branco, né? Tinha vários, né? Mas o especial dele, foi feito para ele, né? E tem aí. Eu tenho isso aqui não tem nada atrás, né? Eu tenho dessa coleção aí, ainda me faltam 2. Eu quero agradecer muito esse presente que você está me trazendo. Não é presente? Boa tentativa, vai que cola, né? Tentei, tá no ar, né? De repente o cara se empolga. Vai que cola. Né? E eu trouxe também assim. Com a lágrima escorrendo, né? Aqui. Aí tem aqui uma edição de aniversário de 30 anos, um documentário. Que inclusive tem os Cadillacs dele. Sim, conta a história, aparece todos os Cadillacs. Eu trouxe essa série aqui de 3, né, que conta toda a história desde o início até o fim, em detalhes. É tipo um anthology. E alguns filmes da minha coleção, né? Esses filmes que passavam na sessão da tarde. Você gostava tanto que você acabou adquirindo, né? Tem todos aqui. Tudo que eu vou encontrando que é Aliás, relacionado... tem tudo na internet também, você que está aí falando assim, puxa, não tem nem ideia quem é o Elvis Presley, né? Então procura aí no Google também. A pessoa fala que não conhece o Elvis Presley. Você fala, é muito difícil, né? Deve ter vindo de Marte. Tirando o Fernando. Queria saber a que se deve tanto tempo, 37 anos que ele morreu, ainda se fala muito dele, crianças imitando o Elvis Presley até hoje. Eu acho que assim, tudo que você faz diferente e que representa algo assim, é como se ele fosse uma voz de milhares de pessoas. Na época, o que acontecia? Os pais tinham uma influência muito forte sobre os filhos, a religião tinha uma influência muito forte sobre as famílias. Era como se você fosse aquela ovelha. E os jovens... Nessa época, as crianças tinham muita referência nos pais. Né? Os jovens tinham a necessidade de se expressar e não sabiam como. Então eu acho que ele, como os Beatles, como muitos outros que inovaram, né, falava aquilo que todo mundo queria ouvir. Né? Então assim, eu estou me identificando com a letra dessa música, eu estou me identificando com esse ritmo. Ele coloca a raiva que está em mim, ou o sentimento que eu tenho em mim, ele consegue expressar em sons. Então assim, foi a voz de muitas pessoas em muitas nações. Então assim, foi uma coisa muito marcante, modificou a história. Então não tem como ficar, né? Eu acredito que daqui muitos anos ainda, historiadores ainda vão contar a história de Elvis, a história dos Beatles, não vai ter como, né? Tem uma coisa interessante, não tem muito a ver com Elvis, né? Tem mais a ver com os Beatles. Tem aquele disco, o quarto álbum dos Beatles, que é o Beatles for Sale. No disco, no vinil, ele abre, então tem uma nota de um jornalista fazendo uma referência. Vinil. Procura no Google aí. E lá está falando assim, o disco é de 1964, e lá o jornalista diz assim, daqui, quando nós estivermos no ano 2000, as crianças de Saturno estarão perguntando, quem foram os Beatles? Basta apresentar este LP, eles entenderão tudo. Mais ou menos isso com o Elvis Presley. Mais ou menos isso com o Elvis, a mesma coisa, que os Beatles eles revolucionaram de uma outra maneira, né? Mas o Elvis eu acho que foi mais importante ainda porque ele foi primeiro. Ele foi o precursor, ele começou tudo. Certo. Eu quero saber da Gessel. Primeiro, essa tatuagem, como é que foi para você que você definiu fazer a tatuagem? Essa que a gente está mostrando de novo aí. Sim, a tatuagem, na verdade, foi um presente de um tatuador aqui de Jundiaí. É que nem eu estava comentando anteriormente. Para mim, Elvis, por eu ter feito a tatuagem do Elvis, não é porque ele é comparado a uma divindade, não é nada disso. Elvis, para mim, foi o precursor de uma cultura. Tanto que na minha tatuagem ele tem os dizeres Long Live Rock and Roll, né? Quer dizer, vida longa ao rock and roll. Por quê? Porque, ao meu ver, ele teve uma parcela de culpa, pode-se dizer isso, né? Para trazer o rock para nós, né? Até hoje. Então, a tatuagem foi uma bela homenagem que eu ganhei e me identifiquei com ela, porque eu falei, bom, se eu gosto de rock, gosto de rockabilly... Agora, tem muita gente que ainda acredita que o Elvis não morreu.
O que você acha disso? É maluquice ou não? Assim como acham também, tem aí umas coisas na internet que dizem que o Michael Jackson não morreu, enfim, mas o Elvis é muito forte isso. Eu acho, o pessoal acha que o Elvis acho que é um ET, né? Não sei, falam que ele não... Tem até fãs, né, que a gente tem bastante contato, que fala que Elvis não morreu, ele simplesmente voltou pro planeta dele, entendeu? Então eu acho meio loucura, né? Mas, faz sentido, né? Mas, sei lá, daí tem gente que fala que ícones assim não morreram, na verdade ele saiu da mídia para não parecer as fraquezas, né? Tipo, eu fiquei feio e agora tenho que sair deixando aquela minha bela imagem. Entendi. Né? E ainda são mais de 600 fã-clubes do Elvis Presley. A casa dele ainda é uma das mais visitadas de artistas no mundo, né? É muito, muito visitada. E eu tenho certeza que por muito tempo ainda, acho que talvez até pelas pessoas estarem cultuando isso, a Priscila Presley, eu acho que trabalha bastante para isso também, leva o nome do Elvis. Já esteve inclusive no Brasil com esse museu. Vocês chegaram a visitar ou não? Não por conta do nosso trabalho que pega todo o nosso tempo, né, de fim de semana. Mas assim, tem bastante fãs de Elvis que vão até o nosso bar e falaram como foi, a gente viu foto, vídeos, né? E ela, na verdade, a Elvis Entertainment, né, que ela é a empresa dela, ela faz muito isso, né? Ela leva o nome dele, a marca Elvis é presente, e aquilo que você disse, Elvis não morreu, sim, mas só que o que ele trouxe ficou. O que ele deixou, né? O que ele deixou, muita coisa. Carl Perkins dizia, inclusive, né, que ele não fez tanto sucesso quanto Elvis, né, que ele cedeu a música, né, Blue Suede Shoes, ele cedeu para o Elvis cantar. Ele falava na época, eu não consigo ter o sucesso de Elvis, porque assim, eu sou uma pessoa comum. Elvis com toda a beleza, presença de palco. Ele era aquela um homem dança muito bonito. dele que muita gente achava estranho e The depois Pelvis, virou, né, que chamavam ele e tal. Virou um ícone, uma marca registrada. Por isso que eu Presley. disse da rebeldia, porque se você vê em alguns o Ed Sullivan, né, que fez o programa que colocava, né, na TV americana na década de 50, eles tiveram que cortar o Elvis pela metade assim na tela por conta disso. Eles achavam que era um ato homossexual, né? Eu lembro que os a pais incitação não sexual. deixavam as filhas assistirem por Exatamente. causa disso, né? Tinha um negócio assim, né? O cara era bonito fazendo aquilo e aí é complicado, né? Então corta o homem para só ficar o rosto dele lá só. O Gerson, o Tiger, colocou o nome Toca do Rei exatamente por causa disso. Pega o microfone e conta pra gente como é que foi essa ideia. Então, nós sempre tivemos a ideia e o projeto de ter um bar relacionado ao tema rock and roll, né? E aí nós conseguimos a Toca do Rei, que nós batizamos como Toca do Rei exatamente, o nosso logotipo, ela tem a foto do Elvis, exatamente por causa disso, Rei do Rock. Então assim, embora... E lá também é decorado com muitas coisas do Elvis. Sim, é bem temático. É assim, não é totalmente Elvis, é um bar temático de rock and roll geral. Mas assim, o foco principal sempre foi ele, né? É como se fosse assim, o fundador, o padrinho, o ancião maior... Certo, bacana. Mas, encerrando o programa, infelizmente foi muito rápido e quando o assunto é gostoso, a gente fala com pessoas agradáveis, o tempo vai embora. Eu quero que o Gerson quem quiser saber um pouquinho mais da vida do Elvis, quem quiser conhecer a Toca do Rei, por exemplo, tem Facebook, tem essas coisas ou não? Quiser saber sobre a vida do Elvis, a internet Google, né? tem Google. Agora, sobre a Toca do Rei, nós abrimos todas as sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados a partir das 22 horas, sempre com banda ao vivo, né? E aos domingos a partir das 19 horas, desde os rock raiz, né, o rockabilly e tal, até os mais extremas vertentes, death metal, black, varia do dia, né? Mas nós temos o site, né, o www.tocadorei.com, tem a programação, toda semana é atualizado direitinho. Quem quiser acompanhar direitinho lá tem todas as informações. Bem bacana. Gessel, muito obrigado também. Você engrandeceu bastante o nosso programa. Não estava agendado, vou abrir aqui, não estava agendado para ela falar. Falei, não, tem que falar. A Fabi falou, ela conhece, tá cheio de história. Vai sentar com a gente. Depois dessa tatuagem, então, tinha que contar a história. Obrigado pelas suas histórias e engrandecer o nosso programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fiquei feliz de participar assim, meio de relance. Valeu, muito obrigada. Até a próxima, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser.